Poema Pálpebra. Pálpebra. Pau e pedra. Pálpebra. Fecha. Encha sua personalidade. Pau é pedra. Pálpebra. Abra. Pau é pedra. Simplicidade. Pálpebra. Fecha. Encha sua liberdade. Pau é pedra. Pálpebra. Abra. Simplicidade. Pau e pedra. Infelicidade. 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 Pálpebra. Fecha. Felicidade. 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 Em 2006, o meu programa Saúde com Vida na TV Florianópolis, precursora da Primer TV, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era, assim, uma proposta premonitória que recebi através de um sonho, que fez com que minha intuição entendesse que deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós a esse despertar preventivo nesta pandemia. Naquela época, não entendia o propósito de estar realizando o meu sonho, literalmente. Estava eu finalizando meu mestrado de Reiki e me via como instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos os alquimistas do agora. Agora, esse aqui, em 2023, na Primer TV, apresentando Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora. Ao responder à pergunta, no que faço a diferença para nos ajudar na cocriação de nosso novo futuro pós-pandemia, você já pensou? Meus almas, a poesia é a língua da alma, portanto a dos anjos, que nos habitam em nós. Quando despertados em essência. Assim, somos todos nós anjos poetas. Alguns já iniciaram sua missão, outros ainda precisam ser despertos por nós poetas. Em iniciativas como a Poesia da Rua, que iremos ver hoje. E hoje, Saúde com Vida Sustentável entrevista o criador dessa iniciativa, nosso alquimista do agora, Kalak Lobo. É escritor, poeta, romancista, escritor de 15 livros dos mais diversos gêneros literários. Seja muito bem-vindo em nossa sala de bem-estar, Kalak. Obrigado, Carla. E, primeiramente, aquela pergunta típica de psicólogo: quem é Kalak Lobo? Muito bem, Carla. Agradeço até a oportunidade de estar aqui. E realmente essa pergunta que você acabou de fazer é uma pergunta muito assim bacana. Inclusive, eu penso que esse tipo de pergunta, que você até citou alguma coisa de psicologia, ela é extremamente filosófica. É o que eu sinto que mais falta na nossa sociedade. Mais filosofia, mais humanismo. Essa questão de quem sou eu, que é a pergunta que você acabou de fazer, ela é milenar. Desde o começo, o ser humano se pergunta: o que sou eu? O que sou eu? E dessa resposta, essa pergunta é muito importante, porque quando a pessoa vai atrás disso, mas afinal de contas, o que sou eu? Ele também tem melhores condições de entender o que é outro, o que é a outra pessoa. Talvez muito da frieza e insensibilidade da nossa sociedade atual vem exatamente dessa questão da fraqueza, principalmente filosófica nossa. Questões maravilhosas igual a essa, quem sou eu, o que é a realidade, o que é o outro, o que é a sociedade, são fantásticas. Até aproveitando, fiquei muito contente quando percebi que a filosofia tinha ido lá para o ensino médio. Mas, infelizmente, ela foi com mais uma matéria, mais uma coisa de decorar quem pensou o quê, quem sabe o quê, qual é a data, não sei o quê. E não foi com aquela filosofia que até assim mais no sentido do Sócrates, amizade com a sabedoria, querer saber as coisas. Quem eu sou? O que são os outros? Como eu conheço? Como eu sei? O que é uma ideia? O que é isso tudo que eu sei? O que é a realidade, etc. Isso seria muito precioso. E eu vou responder a sua pergunta, Carlos, mas no sentido assim, realmente da arte do artista. O Kalak Lobo é um escritor paranaense. Eu adoro dizer que sou paranaense, porque gosto muito disso, que eu chamo de localismo. As pessoas gostar do local onde nasceram, onde vivem, etc. E tal. Então, sou um escritor paranaense, como você mesmo já disse. Sou uma coisa meio estranha entre um poeta
e um romancista. Eu escrevi 5 livros de poesia, 5 livros de romance e umas outras maluquices ali. Então, na verdade, o Calac Lobo é isso, principalmente isso. Um escritor, tem muito orgulho de ser paranaense e gosta muito de escrever. E como ocorreu esse teu despertar, assim, pela literatura? Então, Carla, o meu despertar pela literatura se deu mais, no começo, pela leitura. Eu tinha sido alfabetizado, mas a minha casa tinha poucos livros. E uma das coisas bacanas é que o meu pai, ele teve um tempo assim, que viajava muito, e toda vez que ele viajava, ele trazia um gibi. E aí eu adorava ler gibi. Então, meus primeiros contatos com a literatura é uma leitura prazerosa, né, no meu entender. Então, o meu primeiro contato com essa leitura prazerosa se deu através do gibi. Então, eu adorava quando meu pai chegava, porque eu corria dar um abraço nele, mas já corria na mala dele pegar o gibi que eu tinha trazido também, né? E aí fui lendo, mas aí sempre aquela coisa do ter que ler, às vezes, várias vezes o mesmo gibi. Aí eu descobri uma coisa maravilhosa lá, que foi justamente que estava indo e tal, e descobri uma coisa chamada biblioteca pública. Que E interessante. uma coisa, imagine o cara, que de repente está lá naquela lenda do Eldorado, sabe? Está naquela floresta, de repente ele abre assim e vê aquela cidade cheia de ouro, rica. Ele fala, nossa! Quando eu descobri a biblioteca pública, foi maravilhoso, porque eu cheguei num lugar onde tinha dezenas, centenas de livros e gibis gratuitos. Um monte de gibis. Claro que eu fui atrás de todos os gibis, né? Eu ia lá na biblioteca ler os gibis. Mas dos gibis para os livros que estavam na outra prateleira, é um passo. E aí, claro, comecei a ler. Então, meu contato com a literatura não se deu tanto através assim, vá ler um fulano, vá ler um Beltrano, esse livro é bom. Não, eu mesmo fui na biblioteca pública, e a biblioteca pública, eu adoro ela porque ela é um buffet, gente. É um buffet. Você tem de tudo, né, na biblioteca pública. E eu gosto muito disso quando eu estou lendo. Até hoje eu sou meio assim. Eu chego lá, pego um livro, não importa muito a capa, às vezes até não importa muito o autor. Importa as primeiras páginas que eu vou lendo. Eu estou com vontade de ler esse assunto que eu quero. Ou então, não, esse não vou ler hoje, esse não quero, esse não gostei, etc. E tal. E aí que eu fui remontando, né, e fazendo a minha leitura, sempre com esse voltado ao prazer, à satisfação. Então, eu sempre ia na biblioteca pública, de repente pegava 3, 4 livros, um que eu ia lendo aos poucos, levava um mês para ler ele, sempre começava com ele, daí parava um pouco, li um outro, e aí que eu conheci, inclusive, a poesia também. Então, meu contato com a literatura se deu através da leitura e desse jeito que eu falei para você. Então, foi um jeito muito assim, diverso, mas de muito prazer, de muita satisfação e de muita liberdade. Eu mesmo escolhi os meus livros. Então, vai aqui, pessoal, né? Uma dica para, poxa, valorize a biblioteca da sua cidade, biblioteca pública, centenas de livros gratuitos, provavelmente o lugar mais rico da sua cidade, né? Perfeito. E como que foi, assim, pela primeira vez você se ver como escritor, assim? O que você sentiu? Isso. Então, Carla, comigo foi assim, às vezes, sabe aquela coisa assim, quando o pai, ou a mãe, enfim, a criança diz assim, eu vou ser, sei lá, engenheiro, eu vou ser não sei o quê. Então, ela diz, não, ela já sabe, ela tem pelo menos uma vontade, né? Quanto a escritores, não foi essa forma que aconteceu comigo. Eu jamais, na minha vida, quando eu era bem, né, novinho ali, eu não tinha essa ideia de eu vou ser um escritor. Eu nunca sonhei em ser um escritor. Isso foi acontecendo mais ou menos da seguinte forma. Como eu lia bastante, eu adorava aquilo era uma satisfação para mim, chegou um momento que eu disse assim para mim, mas o que acontece se eu mesmo tentar, né, escrever um poema? O que acontece se eu mesmo tentar escrever um romance? Porque às vezes a gente lê um romance tipo, poxa, mas aqui podia ser assim, assado, isso aqui me inspira, né, eu podia escrever isso aqui dessa forma. E aí foi isso que eu comecei a escrever. E as minhas primeiras escritas são naquele período onde muita gente começa a escrever, principalmente poesia, que é ali na adolescência, quando a gente é meio um vulcãozinho, né, cheio de emoção, cheio de tudo, e de dúvida, e tudo perdido. Caso típico do que é um adolescente. E essa energia toda, ela fica complicada dentro da gente. Eu até digo que a arte é maravilhosa para isso, pessoal. Quando você está com muita energia, muita tristeza, ou muita alegria, muita euforia, ou muita confusão, é maravilhoso buscar arte. A poesia foi isso que aconteceu comigo. Como estava nessa ebulição, comecei a escrever poemas, me sentia bem quando eu ia lá e escrevia o poema.
E aí fui escrevendo, de repente, quando eu vi, tinha 1, 2, 3, 5, 10, e a mesma coisa foi acontecendo depois quando eu tentei escrever um romance, que é uma experiência diferente. Mas aí quando eu fui escrevendo romance também, fui escrevendo e tal, e daí, de repente, eu olho e tenho 2, 3, 4 livros de poesia, 2, 3, 4 livros de romance, aí eu disse, poxa, surpresa, eu sou o escritor. Então não foi Sim, aquela coisa, eu quero ser o escritor, sabe como é que é? aconteceu de uma forma mais assim, aos poucos, né? Gradual. Sim. Eu costumo brincar assim, cara, que a arte me seduziu, como toda sedução, a gente não percebe que está sendo seduzido. E, infelizmente, Uhum. ela me seduziu e eu nem percebi. Quando eu vi, meu Deus, agora que eu sou um escritor, o que eu vou fazer? E nas tuas palavras, prefiro deixar a minha biografia, fale sobre minha biografia. Você acredita que os livros é uma confissão inconsciente do autor? Uma ótima pergunta, cara, uma ótima pergunta. Realmente, a gente pode dizer assim que a bibliografia, os livros que a pessoa escreve, às vezes está muito relacionado com a biografia da pessoa, a vida que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa vai para uma infeliz guerra, né? E aí tem um monte de experiências lá e sai de lá e escreve um livro. Então, isso é bastante assim comum acontecer. Esse não é definitivamente o meu caso, cara. Eu dificilmente me exponho nos meus livros, dificilmente coloco coisas que aconteceram, que acontecem comigo nos meus livros. Uhum. Os meus livros, eles são muito mais fantasia, tanto até que meus romances, por exemplo, todos eles são fantasiosos, são fantasias mesmo. 2 deles são ficção científica. Então, é muito mais fantasia. E eu gosto dessa coisa de ser criativo, de ser imaginativo. Então, na minha bibliografia, nos livros que eu escrevi, não está quase nada de mim como ser humano, nem de mim como vida que eu tive. E muitos outros escritores são bem diferentes disso. A pessoa, daí é muito importante ler o livro dessa pessoa e saber a biografia, a vida que a pessoa teve, que daí até compreende melhor o livro. Não é esse o meu caso, sabe? Porque, como eu falei para você, eu sou totalmente imaginativo nesses aspectos, assim, e não ponho muito daquilo que tem. Até porque eu gosto muito, né? Como eu li gibi, eu lia muita fantasia, eu comecei muito na literatura mais fantástica do que na literatura mais realística. Então, Carla, aquilo que você falou, às vezes, né, realmente a vida do autor, a vida do escritor, a vida do artista, explica muito da arte dele. Mas às vezes não. Então é preciso que as pessoas que gostam de um escritor, de um artista, percebam se é o caso ou não. Tem muita gente que está confundindo, às vezes, aquela coisa da persona, né, que é aquela coisa do Uhum. ele é o artista, ele não defende essas ideias, ele não tem isso é uma personagem que ele está interpretando, aquela coisa de querer matar o vilão no final do filme, quando encontra ele na rua, esquecendo que ele é o ator, né, que não é o que Sim. ele é. Então, uma coisa é a ficção, outra coisa é a biografia, mas há, de fato, uma ligação entre essas coisas. Né? No meu caso, é muito sutil, quase nada. Então, por Uhum. isso que eu disse ali, eu prefiro que os meus livros falem sobre o que eu sou como escritor. Até se eu posso aproveitar um pequeno jabá aqui, fora da propaganda, Claro. eu diria assim, ó, melhor coisa para conhecer o Calac Lobo escritor é realmente entrar ali no amazon.com.br, digitar lá no buscar Calac Lobo livros, vai aparecer todos os meus livros. A vantagem, eu sou fã do e-book, a vantagem disso lá na Amazon é que a pessoa pode ver uma amostra dos livros. Aí a pessoa pode realmente entrar em contato com meus 15 livros e até perceber o tipo de escritor que eu sou, o quão variado, inclusive, que eu sou. Né? Então, nesse sentido que eu digo, cara, que eu prefiro que os meus livros falem de mim enquanto escritor. Uhum. E no caso, assim, você como escritor, qual seria a diferença de escrever um livro de romance para um livro de poesia? Então, cara, é bastante diferente. Tanto assim que não é muito comum ter os dois num só, né? Porque Uhum. normalmente o romancista ele é muito diferente do poeta. O poeta é outra coisa. Então, mas por eu ter começado os dois, eu consegui ao longo do tempo, 45 anos que eu escrevo, então eu consegui fazer os dois. E eu posso falar algo a respeito disso. O romance é extremamente difícil porque ele é um planejamento de longo prazo, como fazer uma viagem muito longa. Então tem que calcular um monte de coisas, é muito difícil
toda essa mecânica toda. Porque um romance, às vezes, leva-se 1 ano, 5 anos para ele terminar. E está lá, enquanto não termina, ele não terminou. Se o romance tiver 80% pronto, ele não terminou. O livro não está terminado, só termina quando acaba. Entendeu? Então é muito difícil escrever o romance. Além do que, é só imaginação. Tá, eu tenho uma história. Normalmente o escritor tem uma história na cabeça. A história está reduzida. Agora, como é que ele vai fazer essa história reduzida virar 400 páginas, 500 páginas, 300 páginas? Aí é que é o complicado. O poeta é o contrário. O poeta é sucinto. Mesmo que ele tenha uma coisa bem grande na cabeça dele, normalmente ele é da característica da poesia ser mais sucinta. Então, o poeta, quando sento para escrever um poema, eu às vezes sento, aquele vem, vai indo, vai... de repente, em 1 hora, meia hora, um dia, sai um poema. E aí a gente vê, olha, tá acontecendo algo. Eu estou plantando, já tá colhendo aqui, né? No romance, é todo dia ali assim, planta, planta e parece que nunca vai colher, sabe? Nunca vai terminar. Porque nunca está pronto o romance até o final, como eu disse. Então, o poeta e o romance, escreveu o romance é uma coisa muito diferente da poesia. Eu até vou brincar aqui, cara, trazendo um grande pensador e um poeta, né? O poeta argentino, o Luiz Borges. Ele é um poeta e um pensador da literatura, e ele tem um humor assim bem interessante. E o Borges diz uma coisa maravilhosa sobre os romances. Ele diz assim: todo romance deveria ser reduzido àquelas poucas páginas que deles lembramos quando terminamos de lê-los. Não é verdade isso? Ler um catatal, não é assim, cara? Uhum. Né? E catatal, é muito interessante também, né, Kalak, quando a gente relê um livro, a gente revisita o livro, né? Exatamente. Bem isso, bem lembrado, cara, porque a gente não consegue, é da mente humana isso. A gente jamais vai conseguir terminar um romance e conseguir escrever, inclusive assim, não precisa nem ser palavra por palavra. Pode ser apenas os fatos. Pode ser isso, não lembra. Aí, por isso que é bacana, às vezes, depois de alguns anos, voltar a ler o livro, o romance que gostou muito, porque vai ler de novo. Mas aí que está uma coisa bem interessante. Aí eu costumo brincar entre esses dois personagens, entre o romancista e o poeta. O poeta diz assim para o romancista: ô romancista, se escreve 300 páginas, que no final vai virar só 5, cara. Tá? Eu já escrevo 5 e essas 5 valem 300 páginas. Porque essa é a dificuldade do poeta. Se o romancista tem aquela dificuldade, né, de ficar ali escrevendo, o poeta tem aquela dificuldade. Não, mas tem que ser aqui nessa página eu tenho que arrebentar, né? Então todos, não, eu posso levar páginas e páginas e páginas. Então, veja que os dois têm as suas coisas fáceis, as suas facilidades e as suas dificuldades. Mas é muito gostoso os dois. Para a arte da rua, para lá, poesia, poesia na rua, meus amigos, é um poema escrito e descrito. Não consigo entender o suficiente para escrever o que realmente deveria descrever. Mas este escrito, proscrito, preservo e reservo, sem entender, escrevo, menosprezo, o preço, desapreço, é um apagar sem se apegar ao que realmente tem valor. O esplendor se apagar numa mente temente de sentido, fica entendido o meu desprezo pelo apreço do peso, sem mais aliviar meu viver, desse limiar entre o escrito e o descrito. Poesia na rua, para na arte da rua, para lá, poesia na rua, meus amigos, e um outro poema, flutuar, andando abaixo, cabisbaixo, no pó das ruas, percebe que não pode, justificando a existência por desejar voar. Continuamos a mascarar e mascarar podemos, até se afogar na fumaça.
com a boca na mordaça, os olhos altivos, parecemos até meio vivos, numa subida. Não é uma subida, o flutuar não é voar, não se sobe sobre o céu da cidade, não se sabe sobre o véu da cidade. Para a arte da rua, para lá, poesia na rua, aquele costume com você e sua família, minha amiga. Para a arte da rua, para lá, poesia na rua. É um poema, meu amigo, um poema, a aprendizagem, a lição, poesia na rua, aquele costume com você e sua família, minha amiga. A aprendizagem, a lição facilmente aprendida é a lição mais facilmente esquecida. Se aprende a aprender, a não esquecer. O que se aprende, se pode esquecer. Então, a lição da vida é uma vida de tentar não esquecer o que se aprendeu. Não esquecer. Obrigado, artista vive de aplausos. Obrigado. Além dos livros, você também é um artista performático, que nos brinda diariamente com sua poesia na rua. E como surgiu essa tua iniciativa de sair dessas empoeiradas estantes, né, que muitas vezes é dada às pessoas que são de elite, né, que têm a possibilidade de adquirir os livros, e fazer literatura ao ar livre nas ruas para o povo, de uma forma geral? Muito bom, cara. Ótimo, isso mesmo, cara. Que assim, eu fui um pouco obrigado, porque como eu escrevi uma porção de livros, e isso seria supostamente o fim da história, né? Quando uma pessoa vai escreve um monte de livros de poesia, que é a parte mais difícil que existe, né? A parte mais complicada que existe é isso. Mas uma vez feito isso, parece que o trabalho de Hércules acabou, né? Mas não, aí entra o trabalho de Sísifo, que é o Aquele, né, seguinte. que repete. Exatamente, não terminou, não, vai continuar. Como assim? Aí eu vi uma porção de livros, eu tinha que fazer algo a mais ainda. Que aí foi assim, eu percebi que a poesia é maravilhosa. Obviamente, eu sou um apaixonado pela poesia. A poesia é maravilhosa, ela é complexa, maravilhosa, espetacular, ela é pontual, ela exige do artista, do poeta, uma grande reflexão. O poema feito, ele permite uma brincadeira grande, vai da sonoridade, vai do elemento gráfico, vai da profundidade do conteúdo, então uma gama imensa. A poesia, apesar de ela ser sucinta, como falei, faz rapidinho, né, uma só folha, no entretanto, ela é extremamente profunda, extremamente profunda. E aí, justamente, quando eu percebi isso, por ser apaixonado pela poesia e ver tudo isso na poesia, eu percebi que a poesia também, na nossa sociedade, ela é uma coisa assim do tipo, meio que não entendida. Eu coloco assim, ó, cara, todo mundo tem um contato, principalmente aqui, vivendo como um ser humano do século XXI, todo mundo tem um contato com música. A pessoa tem contato com música no ônibus, tem um contato passando na frente da loja, tem contato com a música, a pessoa está... Então, a pessoa vai ouvir música na nossa cidade, em muitos lugares. No entretanto, não tem a mesma contato com a poesia. A maioria das pessoas só tem contato com a poesia lá na escola, que infelizmente, né, até por N circunstâncias, não consegue mostrar a poesia naquilo que ela tem de mais bacana, a brincadeira que ela é. E aí eu sinto que as pessoas não percebem, não entendem muito bem, justamente porque não experimentaram, não foram expostas à poesia. A ideia de ir para a rua e mostrar poesia é mais ou menos isso. Duas coisas. Um é um escritor, que já tem uma porção de livros e que gostaria que mais pessoas lessem o livro dele, e quanto é forma que tem, né? Então, sou um escritor, mas também estou indo para a rua lá ler a poesia. E o sentido é esse, de ver se aproxima um pouco mais a poesia das pessoas, para que as pessoas não tenham esse estranhamento em relação à poesia. E não fiquem com ideias assim, não tão precisas sobre a poesia, do tipo assim, a poesia é coisa para elite, é coisa para o cara que entende muito, que lê muito, que escreve muito. Não é, gente. A poesia é extremamente popular. É só lembrar o seguinte, a maioria das letras das músicas, se tirar a música e tirar a parte de cantar e só ler, ela é um poema. É um poema. Né?
Não é esse o sentido de estar indo para a rua, tendo, forçando sair para a rua todo dia, ler poesia lá. E como se deu essa tua iniciativa, assim? Quando foi que você pensou em iniciar, assim, o processo? Olha, foi aproximar mais as pessoas, e aí, Uhum. claro, ele é um processo, Carla, que está se montando. Na verdade, assim, eu estou aprendendo muito, inclusive até com Legal. alguns outros artistas de rua, que dão uma dica aqui, uma dica ali, e ele é um processo que está se fazendo. Então, eu já vou dizer assim para vocês, eu uma vez fui ler a poesia e disse, eu vou fazer bem altos, bem gritado, e não fica muito bom. Eu vou fazer meio cantado, e não fica muito bom. Para ser a leitura da regra, para Você ser a foi poesia, treinando, né, lapidando o processo. exatamente, cara, vai lapidando, né? Porque e é uma aprendizagem, como não tem, cara, ninguém está fazendo e não tem manual disso, então eu estou tendo que ser o aprendiz e o mestre ao mesmo tempo Sem desse dúvida. negócio. Todos nós somos aprendizes na vida, né? A gente sempre está em processo de contínuo, aprendizado, né? E a gente só E aprende com os outros, né, cara? Como eu falei, sem alguns artistas de dúvida. rua me deram boas dicas, boas dicas. E escreva poesia. É fácil, rápido, barato, vale tudo e liberdade. Essa sua frase, assim, como que... Essa é uma frase que eu gosto para fazer, para estimular as pessoas para que escrevam poesias. Veja bem, eu brinco ali assim, é mais no sentido de brincar, né, gente, com isso, com essa ideia aqui. Então, eu costumo dizer assim, é fácil e rápido, as duas estão interligadas. Então, é fácil Uhum. e rápido, por quê? Porque a poesia normalmente tem essa questão de ser sucinta, então é uma página, meia página, e isso é, obviamente, fácil e rápido. É claro que é mais uma brincadeira do que realmente ser fácil. Fale com um poeta que é fácil escrever um poema, você vai ver que ele não vai concordar. Às vezes você senta ali, já vem a inspiração, sai um poema maravilhoso. Às vezes você senta ali por um mês seguido, não sai um poema. Mas brinca, é fácil, rápido, porque é curtinho o poema. Escrever um romance eu não aconselharia para qualquer um. E aí, ele é barato. Eu costumo brincar também assim, com uma caneta e uma caderneta dá para escrever uma porção de poemas. Então, é uma coisa muito barata. Tão barata que dá para escrever até no celular hoje, né? Um poema, escrever um romance no celular não aconselharia para qualquer um. Mas, né, cara, pensa, eu sou ruim de escrever com aquele, eu gosto de escrever no teclado. Mas, enfim, então, é barato, talvez uma das artes mais baratas que exista, seja ainda a literatura, que realmente com uma caneta, uma caderneta, para escrever ali bastante poemas. Então, fácil, rápido, barato, gostoso, porque justamente já que é fácil, rápido, barato, é gostoso, não tem como ser. Às vezes não é tão gostoso uma arte que você gasta muito, não é tão gostoso uma arte que você demora, um romance que você demora 5 anos para fazer, aí talvez não seja tão gostoso. Fácil, rápido, barato, gostoso, vale tudo. Por quê? Não se deixe intimidar. Para você escrever um poema, não se deixe intimidar. Nosso tempo, esse vale tudo, é o seguinte. Teve um tempo que o poeta tinha que escrever soneto. Nossa, tudo cheio de 9 horas, tem que ser assim, tem que ser assado. Hoje Uhum. não, hoje é livre, é o verso livre. Então, se a pessoa gosta de sonoridade, tem facilidade para fazer rimas, ótimo, escreve um poema com rimas. Mas não está afim de escrever um poema com rimas, escreve um poema sem rima. O poema tem tanta liberdade que ele chega até mesmo a liberdade de o poema nem precisa fazer sentido. É um texto sem sentido. Às vezes o poema está focado em outros elementos, o elemento gráfico, o elemento sonoro, que não tem importância se ele fez sentido ou não. Então, esse vale tudo não deve impedir a pessoa de escrever. Mas eu sou ruim de fazer rima, eu tento fazer rima, mas não consigo. Mas às vezes não escreva poema com rima, escreva poema com o que você está sentindo, às vezes fica até melhor. Então, fácil, rápido, barato, gostoso, vale tudo, e liberdade. Por que liberdade? Liberdade porque isso é a arte na nossa sociedade. Nós, seres humanos, sempre temos fazeres. A gente acorda e tem um fazer. Um vai para a escola, o outro vai para o trabalho, o outro vai fazer alguma coisa. Todos nós temos fazeres durante o nosso dia. Se parar para pensar, a maioria desses fazeres não nos permite grande liberdade. Quando a gente vai trabalhar, a gente tem que obedecer regras, regulamentos e tem um objetivo que a gente tem que cumprir. Quando a gente está na escola, fazendo lá os estudos, também é a mesma coisa. Então, para aprender, para trabalhar, para fazer, até mesmo para sair de diversão, tem que fazer um monte de planejamento e não tem muita liberdade nisso. Já a arte permite uma grande, enorme liberdade. É o tal do escrever poesia, escreva o que quer, quando quer, como quer, porque quer. A pessoa que manda, a pessoa que comanda. Aí ela sente muito uma liberdade grande.
Então, isso é a maravilha da arte, da arte, propiciar o ser humano usufruir de uma grande liberdade. Talvez seja por isso que governo mais autoritário não gosta muito da arte, porque o cara experimenta a liberdade na arte e daí não quer mais ser preso, né? Não quer mais ficar fechadinho. A liberdade E, de expressão, né, do humano também, né? isso vem através da arte, né, cara? Muito ligado com a arte. E até, só que é o seguinte, né, Carla? Quando eu digo liberdade, obviamente, pessoal, que não existe liberdade absoluta. Nem na arte existe a liberdade absoluta. Vamos lembrar que um escrito, por exemplo, racista, no primeiro, um poema. Em segundo lugar, nem a arte. Em terceiro, totalmente assim, todos nós devemos dizer que isso é péssimo, né? Porque, obviamente, machuca as pessoas. Tá? Então, nem a arte não tem liberdade absoluta. Então, existem limites, sim. Né? Então, quando eu digo liberdade, é que ela tem enorme liberdade, mas não liberdade absoluta. Né? Feriu outras pessoas, machucou outras pessoas, vai ser responsabilizado por isso, né? Então, quando digo É que a liberdade, nossa liberdade termina a partir do momento que a gente afeta a liberdade do outro, né? perfeito, cara. Que é bem isso mesmo, né? Não pode existir uma liberdade maior do que a outra. Aí não tá legal. Sim. E quando se fala em arte, tá, Kalak? Um grande perigo que ocorre é a sua massificação. Como você vê isso? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas hoje em dia enfrentado pela arte, no geral. Eu vou ficar mais até mesmo aqui na questão da literatura, mas a arte dos nossos dias tem esse detalhe. Vou começar dizendo assim, vou repartir a coisa entre a massificação da expectação da arte, de usufruir a arte, né, de assistir a arte, e a massificação do produzir a arte, ser o artista. Vou falar da primeira, então. Olha, nunca se fez tanto, nunca foi tão barato, tão fácil assistir arte. É muito fácil assistir teatro, é muito fácil assistir filme, TV, música. Só lembrar o seguinte, por exemplo, música. Antigamente, há séculos atrás, para ter música, cara, tinha que trazer um músico na tua frente. O músico tinha que vir ali e tocar o instrumento dele, daí ouvia a música. Não tinha jeito de gravar a música e mandar sem o músico. Não tinha. Nosso tempo hoje, nossa, a internet está aí, a música está nas nuvens, pode ouvir música 24 horas por dia, em praticamente qualquer lugar do mundo. Desde que tem uma internet, a pessoa vai poder ouvir ali, né? Então, muito fácil e uma massificação de assistir à arte. Isso aconteceu em todas as artes. O cinema antigamente era um filme a cada 15 dias e só no cinema. Hoje o cara na casa dele mesmo assiste todos os filmes que quiser. Então, isso massificou, e isso é uma coisa boa, que realmente trouxe a arte para todo mundo. Então, isso é uma coisa boa. Não é tão bom, Carlos, o que eu chamo de pirâmide. Porque aí, como a arte também, outro detalhe, que a arte nunca deu tanto dinheiro, gente. Nunca a arte movimentou tanto dinheiro quanto aí, nesses últimos anos aí, assim, nessas últimas décadas. Movimentou muito dinheiro. Dinheiro, nossa, fantástico. Exatamente por ele movimentar um dinheiro, é que aí a indústria veio e fez uma espécie de pirâmide. Ela fez assim, aqui em cima, na pirâmide, estão os eleitos nossos, que são os caras que dão dinheiro. É o popstar, é a estrela de Hollywood, é esse tipo de coisa, é o filme de Hollywood. Então, isso é o que vocês... E aí vem uma massiva propaganda em cima de todos esses espectadores, e esses espectadores, como eles não foram bem preparados, eles acabam engolindo essa propaganda e aceitando essa pirâmide. Então, o bom filme é o de Hollywood, ou boa música é do popstar. O resto não é música inferior, o resto é filme inferior, e isso é o que é questionável. Então, temos assim, quanto à expectação da arte, você tem massificação, que é bom, mas tem essa pirâmide, que não é muito boa. E na produção da arte, Carla, também. Hoje, quão barato, fácil é da maioria das pessoas fazerem quase qualquer tipo de arte. Lembre-se, antigamente, para tocar um piano, nossa, quem tinha piano há 200 anos atrás? Né? Para escrever um livro, gente, quem há milhares de anos atrás não tinha caneta, não tinha papel, era super complicado de fazer um livro. Hoje não, hoje é tudo muito fácil. A pessoa aí com um computador pode ter um teclado ali, pode começar a treinar o pianinho ali no teclado, baratinho e tal. Depois, quando ele fica já bem aquilatado com o pianista, aí ele passa para um piano, que é uma peça cara. Então, se popularizou muito o fazer arte. Por isso que também é uma coisa boa. Nunca se produziu tanta arte quanto agora. É todo mundo produzindo filme, cinema, poesia, e aí gera uma coisa assim que é um funil ao contrário. Então, do outro lado você tem a pirâmide, desse lado você tem o funil, que é o seguinte,
tem muita gente fazendo arte, e para a maioria dos artistas, tem muito pouca gente vendo a arte que essas pessoas fazem, por causa daquela pirâmide que eu falei. O consumidor fica consumindo só o Hollywood e não consome o filme feito aqui, feito ali na cidade dele, que às vezes é até melhor para ele do que o filme de Hollywood, que não tem nada a ver com a realidade dele, né? Já o filme feito ali na cidade dele, às vezes tem, conheço aqui. Então, esse problema da massificação, da pirâmide, do funil, eu penso que a solução, cara, está justamente naquilo, valorização do artista de perto. Valorize o artista da sua casa, seu filho desenha, pinta, seu pai toca música, valorize, aplauda, goste, incentive. O artista ali do seu bairro, da sua cidade, valorize, converse com ele, o artista tem de aplausos. Se der um aplauso, ele continua um bom tempo só se alimentando desse aplauso pequeno. E isso é muito importante, muito bacana, porque isso vai fazer com que resolva o grande dilema da massificação da arte. A arte de perto, valorizar o artista de perto. Prefeitos de pequenas cidades, de médias cidades, de grandes cidades, deveriam abrir sempre mais espaço para o artista da cidade, o artista do bairro, o poeta do bairro, o músico do bairro, o artista gráfico do bairro tem um espaço para ir lá e mostrar para a comunidade dele o que faz. Tem um trabalho feito nas favelas. Aplauso para essa turma. Mas isso precisa ampliar mais ainda, justamente a nível de cidades. Isso seria uma grande coisa. Ajudaria muito a arte em si, a arte como um todo. Né? Sem dúvida. E, ao teu ver, numa mudança de paradigma necessária nessa pós-pandemia, dessa antiga competição para uma nova visão de cooperação, quais seriam as práticas preventivas em sustentabilidade humana que Kalak Lobo faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse novo futuro pós a pandemia? Olha, cara, eu tenho um poema que ele é assim, as primeiras frases dele é assim: a lição facilmente aprendida é a lição mais facilmente esquecida. A pandemia nos ensinou, esfregou na cara da humanidade uma porção de coisas. O quão importante um ser humano é para o outro. Isso foi a lição que a pandemia mostrou para todo mundo. Mais do que isso, a preciosidade das pessoas. Mas acabou a pandemia, esqueceram, né? Foi embora esse conhecimento, infelizmente. Então, é preciso que insista-se nisso. A importância para nós, seres humanos, que tem outro ser humano. A importância para nós, ser humano, que tem aquilo que é feito por seres humanos. Olha, a indústria está cada vez melhor e vai cada vez ficar mais e mais melhor. Quer dizer, a indústria hoje já não... Se fazer um vaso, a indústria faz um vaso hoje perfeito, magnífico, faz milhares daqueles vasos, tudo igualzinho, tudo perfeito, tudo fantástico. Mas ainda assim, nós seres humanos gostamos muito de ir lá comprar o vaso do artesão, que não é perfeito, que tem rachadura, que quebra, que não sei o quê, mas que é feito por ser humano. Inclusive, quando vai comprar lá da indústria, não tem nem conversa, né? Quando vai comprar do artesão, dá para conversar com ele, como ele faz, como é que ele consegue fazer, nossa, eu não conseguiria fazer o que você faz. Então, essa coisa do ser humano para o ser humano. Infelizmente, nós desaprendemos essa fantástica lição. E era preciso recapturar isso. Isso eu acho que a minha contribuição, se perguntou da minha contribuição, é humildíssima. Né? O máximo que eu posso fazer é valorizar a arte. Aí estou eu com a poesia na rua, estou tentando alguma coisa com a literatura aqui, né? Que a literatura e a arte ajudam nós, seres humanos, a ser mais seres humanos. Olha, o ChatGPT, que é, né, a IA, aí ele só vai crescer daqui para frente, ela é capaz de fazer um poema. É capaz de fazer um poema, sim, tranquilamente. Mas não tem conversação depois disso. Quando um humano faz um poema, se chegar perto do poeta e começar a conversar, aliás, quando vê o poeta, conversa com o coitado, ele está precisando de se conversar. Não é verdade, cara? A interação é necessária, né? Entre Exato. humanos. Os artistas são, no geral, assim, mas já uma característica bastante humana. Então, o ChatGPT vai conseguir fazer poemas, mas se chegar para ele para conversar com o poema, olha, eu gostei do seu poema, o ChatGPT não vai dar nenhum sorriso para você, não. É a linguagem artificial, né? Exatamente. Se conversa com outro, de um ser humano para ser humano, é outra coisa. Né? De um ser humano para um IA, não tem o que fazer, gente. A IA não sente nada disso. Principalmente essas IA iniciais aí, que não são apenas imitação de inteligência. Elas não são inteligentes ainda.
Mas é esse que é o detalhe, vai vir cada vez mais isso aí, e o que vai, a robotização, a inteligência artificial, tudo isso vai crescendo. E o que sobra para nós, seres humanos, é aquilo que só nós temos. Ser humano. Ser humano. E ser humano para ser humano. Eu acho que é nesse sentido, cara. E quais seriam as tuas dicas para quem quer começar a escrever, ser escritor, assim? Escritor iniciante, na verdade. Olha, cara, aí eu vou realmente. Essa é uma resposta que eu, eu não vou ter como dar, porque é o seguinte: eu me considero, inclusive, um escritor iniciante, nos dois sentidos. Apesar de ter 15 livros, bastante livros, eu ainda me considero que eu tenho muita coisa para aprender ainda e para escrever diferente. Sim. Eu só posso responder essa tua pergunta na seguinte forma, né? Já que somos iguais, eu e qualquer pessoa que esteja começando a escrever agora, somos iguais. Apesar de ter 45 anos de escrita e ter 15 livros, e o pessoa está escrevendo o 10º verso, o 10º poema dele, somos iguais. Somos iguais. Somos iguais. O conselho que eu posso dizer é o seguinte: a única coisa que mantém um escritor e um artista chama-se persistência. Se você escreveu 10 poemas, continue. Não pare, não pare, não pare. Se você continuar escrevendo, você vai se tornar realmente um poeta maduro. Se parar, dificilmente. Então, o que eu aconselho é isso. Não pare. É não desistir do caminho. E no caso, assim, tem algum evento à vista para a gente poetizar o mundo, assim? Então, cara, aqui em Curitiba, pelo tamanho da cidade, em termos de poesia, de literatura, é pouco o que acontece. Aliás, acho que em termos de arte total, pelo tamanho da cidade, obviamente. Embora que, ao longo do tempo, o pessoal atual, eles tentam fazer realmente um espaço, abrir espaço maior para todos esses tipos de arte. A literatura tem aqui na cidade de Curitiba um lugar meio esquecido, meio apagado, mas que está voltando aos poucos, da qual, inclusive, você já é veterano e ajudou a injetar sangue lá, que é a Feira do Poeta. É um lugar assim que eu só vi em Curitiba, talvez tenha em outras cidades, mas é o lugar do poeta, o que é incrível. Aplauso para isso. Por isso que até sempre gosto muito de ir lá participar, ver tudo que acontece. Lá acontecem alguns eventos de poesia mesmo, de literatura. Tem lá encontros, é um espaço aberto que as pessoas podem lançar o livro. Então, é a Feira do Poeta, apesar de estar um pouquinho, né, meio balançado por causa da pandemia, por causa de uma série de circunstâncias, mas é um lugar que tem grande chance de voltar a ser realmente, ter a luz que deveria ter. Então, na Feira do Poeta, volta e meia tem ali umas... Eu mesmo já consegui fazer um evento lá, gostei muito, adorei muito, foi muito bacana, os poetas que compareceram, vários poetas diferentes, com várias poesias diferentes, isso foi maravilhoso. Então, a Feira do Poeta, lá no Largo da Ordem, é maravilhosa, curitibano, qualquer turista mesmo, vem e visita a Feira do Poeta. Os domingos é o que tem as atividades. E eu tenho, agora sábado, vou tentar abrir um novo espaço aqui para poesia, que é ali no Centro Cultural Valentina. Já era um tempo da poesia. Você que é mais assim, de um tempo mais antigo nesse aspecto, você sabe que ali tinha já alguma atividade. Mas, por causa da pandemia, por causa de tudo isso, acabou. Então, vamos tentar recuperar isso nesse aspecto. Então, o que eu diria é prestigie todos esses eventos que tiver, e se você for um poeta e um escritor, mais ainda, né? Porque, como a luta é difícil, poetas têm que se unir. Sem dúvida. Né? E você, inclusive, Carla, é uma poeta muito bacana, escreve muito bem, já participou de outros, esteve lá naquele evento, e eu agradeço você. Gratidão. E deixe um poema seu para nossos telespectadores. Sim, sim. Eu vou pegar um poema aqui do meu livro, aqui, um dos meus livros, Conversa com Verso. Deixa eu ver, eu vou pegar um assim que tem muito a ver com escritor, sabe? Com essa coisa de ser escritor. Esse aqui. Vou fazer a leitura, então, aqui. Sim. Poema Queria Te Dizer, poeta Calaclô. Queria te dizer algo, que você soubesse disso. Queria te dizer esse algo que se diz como último algo que fica para a vida inteira. Dizer esse algo
que faz esse último dizer valer uma vida inteira, mesmo que eu não saiba como dizer esse algo, porque é algo que não precisava ser dito para que você soubesse que minha vida inteira sempre quis te dizer esse algo. Olha, eu te agradeço de coração essa nossa entrevista, né? E daí eu deixo para vocês uma mensagem. O que semeamos hoje será a nossa colheita de amanhã. Plante apenas boas sementes para que os frutos sejam igualmente bons. E se você é um empreendedor, seja CPF ou PJ, e acredita numa rede de saúde com vida sustentável humana na pós-pandemia, entre em contato saudeconvida@gmail.com e responda no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar nosso novo futuro pós-pandemia. E seja nosso novo alquimista do agora a ser entrevistado por mim, assim como o Calac Lobo. E Saúde com Vida Sustentável fica por aqui. Agradeço muito de coração os carinhosos e-mails, a audiência de todos vocês e até nosso próximo programa. Namastê. Um poema para encerrar aqui, olha só. Para lá, poesia é na rua. É o último poema. Eu sou louco, tenho pouco, siso, quiso, juízo. Eu não tenho senso, eu não penso, desobedeço, não reconheço. Tenho pouco respeito, nesse leito não deito, mas luto deste jeito. Pouco louco, muito mudo, muito louco, todo mundo. Eram sãos e são santos? Era heróica a ira dos heróis? Quem Quixote não é, mas fracote é. É para a arte da rua, poesia é na rua.